Os olhos de Hiroshi ardiam depois de 3 dias sem dormir. Ele observava seu mestre com uma mistura de admiração e frustração, enquanto o velho monge zen, com movimentos deliberadamente lentos, servia o chá fumegante. Mestre, tenho meditado por 15 anos. Jejuei, recitei mantras, estudei os sutras até decorá-los. Por que ainda não encontrei a iluminação? O que estou fazendo de errado? O velho monge não respondeu imediatamente. Com a mesma serenidade que caracterizava todos os seus gestos, continuou servindo o chá na pequena tigela de cerâmica, seus dedos enrugados movendo-se com precisão formada por décadas de prática. O silêncio entre eles era tão denso quanto o vapor que subia das xícaras. Lá fora, a chuva de primavera caía gentilmente sobre o antigo templo nas montanhas de Kyoto, um lugar quase esquecido pelo mundo moderno, onde o tempo parecia fluir em outro ritmo. Hiroshi tinha abandonado uma promissora carreira de executivo em Tóquio 15 anos atrás. Tinha deixado para trás o conforto material, o prestígio social, um casamento que desmoronava e uma existência que, apesar de externamente bem-sucedida, o deixava vazio por dentro. Durante esses anos todos no templo, ele havia se dedicado com fervor obstinado à prática espiritual, convencido de que encontraria a paz interior que sempre lhe escapara no mundo corporativo. Mas a iluminação continuava sendo apenas uma palavra, um conceito vazio, uma promessa que parecia se afastar cada vez que ele pensava estar próximo. A respiração do velho mestre era tão suave que quase não movia seu peito. Seus 92 anos pareciam pesar pouco sobre seus ombros estreitos, como se tivesse aprendido a carregar o tempo com a mesma leveza com que segurava a delicada cerâmica entre os dedos. Quando eu era jovem como você, o mestre finalmente falou, sua voz como um sussurro de folhas secas, também acreditava que a iluminação era algo que eu poderia conquistar através do esforço, como um prêmio ao final de uma longa jornada. Passei décadas buscando, acumulando conhecimento, aperfeiçoando técnicas, purificando meu corpo e mente. Quanto mais eu buscava, mais distante parecia. Ele fez uma pausa, tomando um gole do chá verde. Seus olhos, embora embaçados pela idade, ainda mantinham uma clareza perturbadora quando encontraram os de Hiroshi. A verdadeira questão não é o que você está fazendo de errado, mas por que você está fazendo alguma coisa. Hiroshi sentiu uma ponta de irritação diante daquele que parecia ser mais um dos enigmas impenetráveis do velho. Ele estava cansado de respostas que só geravam mais perguntas. Com todo respeito, mestre, vim aqui buscando clareza, não mais confusão. Se há um caminho, quero saber qual é. Se há uma técnica que não dominei, ensine-me. Não posso desperdiçar mais anos em tentativas fracassadas. O velho monge sorriu com genuíno carinho. Sua sinceridade é admirável, Hiroshi. Mas você ainda está preso à ideia de que a iluminação é algo que você pode obter, como quem colhe uma fruta de uma árvore. Você acredita que existe uma técnica secreta, um conhecimento escondido, uma prática especial que, se executada corretamente, abrirá as portas do despertar. Essa própria crença é o que bloqueia seu caminho. O mestre então se levantou com surpreendente agilidade para alguém de sua idade. Venha comigo. Hoje não vamos meditar na sala de meditação. Vamos para a cozinha. Confuso, Hiroshi seguiu seu mestre pelos corredores de madeira polida do antigo templo. A cozinha era um espaço simples, funcional, com utensílios básicos organizados com precisão quase matemática. Hoje você vai aprender a lavar tigelas, disse o mestre, indicando uma pilha de tigelas usadas no café da manhã da comunidade. Hiroshi não conseguiu esconder sua decepção. Depois de 15 anos de práticas espirituais intensas, seu mestre queria que ele lavasse louça? Isso era algum tipo de teste para sua humildade? Mestre, com todo respeito, sei como lavar tigelas. Faço isso desde que cheguei aqui. O velho monge assentiu. Sim, você lava tigelas todos os dias, mas você nunca realmente lavou uma tigela. Antes que Hiroshi pudesse protestar novamente, o mestre pegou uma das tigelas sujas e a entregou a ele. Agora me diga, o que você vê? Hiroshi olhou para a tigela simples de cerâmica com vestígios de mingau de arroz. Vejo uma tigela suja que precisa ser lavada. O mestre balançou a cabeça lentamente. Isso é precisamente o problema. Você não vê a tigela.
Você vê um objeto com uma função, algo que precisa ser transformado de sujo para limpo. Você vê um meio para um fim. E é assim que você tem encarado sua prática espiritual todos esses anos, como um meio para atingir a iluminação. As palavras do mestre penetraram fundo em Hiroshi, tocando algo que ele não sabia que existia dentro dele. Era verdade. Toda sua prática espiritual tinha sido orientada para um objetivo, uma conquista futura. Mesmo quando meditava supostamente no momento presente, sua mente estava projetada para o resultado que esperava obter. Hoje, continuou o mestre, você vai aprender a lavar uma tigela simplesmente lavando uma tigela. Nada mais, nada menos. Hiroshi começou a lavar a tigela, tentando estar presente no ato, mas sua mente logo voltou às velhas preocupações. Enquanto suas mãos se moviam mecanicamente, ele se perguntava se aquela tarefa banal realmente poderia levá-lo a algum insight profundo. O mestre parecia ler seus pensamentos. Não tente encontrar significado no que está fazendo. Não transforme isso em mais uma técnica. Apenas lave a tigela. Durante horas, Hiroshi lavou as mesmas tigelas, que o mestre sujava propositalmente com mais mingau. A princípio, ele tentou fazer da tarefa uma meditação formal, concentrando-se na respiração, tentando esvaziar a mente. Mas, à medida que o dia avançava e o cansaço se aprofundava, ele gradualmente parou de tentar. Seus movimentos tornaram-se mais naturais, menos calculados. A água corria entre seus dedos. A cerâmica emitia pequenos sons quando tocada. O aroma suave do sabão de arroz preenchia suas narinas. Sem perceber, Hiroshi começou a experimentar momentos de completa absorção na tarefa, quando não havia separação entre ele e o ato de lavar, entre observador e observado. Nesses breves instantes, o peso dos 15 anos de busca espiritual se dissolvia, como se nunca tivesse existido. Ao cair da noite, quando a última tigela foi guardada, o mestre convidou Hiroshi para o jantar. Sentaram-se em silêncio enquanto comiam uma refeição simples de arroz, vegetais e sopa de miso. Hiroshi notou que algo havia mudado sutilmente em sua experiência. A comida parecia mais vívida em seu paladar, as cores mais intensas, os sons mais claros. Era como se uma fina camada de névoa tivesse se dissipado de seus sentidos. "O que você aprendeu hoje?" perguntou o mestre finalmente. Hiroshi refletiu por um momento. "Acho que comecei a entender que tenho buscado a iluminação como se fosse algo separado de mim, algo a ser alcançado. Talvez a verdadeira iluminação esteja na simples experiência direta do momento presente, sem busca, sem expectativa." O mestre sorriu. "Isso é um bom começo, mas ainda são apenas palavras, conceitos. Amanhã continuaremos." Naquela noite, pela primeira vez em anos, Hiroshi dormiu profundamente, sem sonhos, sem a angústia da busca que o havia acompanhado por tanto tempo. Quando acordou na manhã seguinte, sentiu-se estranhamente renovado, como se um peso invisível tivesse sido parcialmente removido de seus ombros. O segundo dia foi dedicado ao jardim do templo. O mestre entregou a Hiroshi uma pequena tesoura de poda e lhe mostrou um arbusto que precisava ser aparado. "Cuide desta planta como se sua vida dependesse disso, não como um meio para alcançar algo, mas como um fim em si mesmo." Durante horas, Hiroshi podou o arbusto sob o olhar atento do mestre. A princípio, ele se concentrou em fazer um trabalho perfeito, calculando cada corte, preocupado com a simetria e a estética. Mas gradualmente, conforme suas mãos se familiarizavam com o movimento, algo mudou. Ele começou a sentir uma conexão direta com a planta, como se pudesse intuir onde e como cortar, sem precisar pensar. Suas mãos pareciam mover-se por si mesmas, guiadas por uma inteligência que não era a de seu pensamento consciente. "Você está começando a entender", disse o mestre, observando a mudança sutil na postura e nos movimentos de Hiroshi. "Quando paramos de tentar alcançar um resultado perfeito, quando nos entregamos completamente à atividade em si, algo diferente emerge, algo que não pode ser produzido pelo esforço da vontade." No terceiro dia, o mestre levou Hiroshi para uma longa caminhada nas montanhas. Eles não falaram durante horas, apenas caminhando em silêncio pelos trilhos antigos, ouvindo o som dos pássaros, sentindo o vento nas faces,
observando as nuvens se moverem no vasto céu azul. De repente, o mestre parou e apontou para uma pequena flor silvestre à beira do caminho. "Olhe", disse ele simplesmente. Hiroshi olhou para a flor, esperando alguma lição profunda. Mas o mestre não disse mais nada. Apenas ficou ali, em silenciamento absoluto, contemplando a pequena flor roxa que dançava suavemente com a brisa. Minutos se passaram. Hiroshi começou a ficar impaciente. O que deveria ver naquela flor comum? Qual era o significado oculto? Que ensinamento zen estava escondido ali? E então, quando sua mente finalmente se cansou de buscar significados e interpretações, algo inusitado aconteceu. Por um breve momento, Hiroshi viu a flor. Realmente a viu. Sem o filtro de seus pensamentos, expectativas ou interpretações. Não era mais uma flor, um conceito, um objeto classificado. Era uma presença viva, única, indescritível, existindo em perfeita harmonia com tudo ao seu redor. Naquele instante fugaz, Hiroshi sentiu algo se romper dentro dele, não de forma dramática ou explosiva, mas como um nó que se desfaz suavemente após anos de tensão. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto, enquanto ele continuava a contemplar a pequena flor. O mestre colocou gentilmente a mão em seu ombro. "Agora você começou a ver." No caminho de volta ao templo, Hiroshi se sentia diferente. Era como se seus sentidos estivessem mais aguçados, mais vivos. As cores pareciam mais vibrantes, os sons mais claros, os cheiros mais intensos. Mais importante, havia uma sensação de espaçosidade interna, como se um espaço infinito tivesse se aberto dentro dele. "O que está acontecendo comigo, mestre?" ele perguntou finalmente. "Nada está acontecendo com você", respondeu o velho. "Pelo contrário, algo está deixando de acontecer. A ilusão da separação está começando a se dissipar. Você está começando a experimentar o mundo como ele realmente é, não como seus pensamentos o pintam." De volta ao templo, o mestre preparou chá novamente, repetindo o ritual que haviam compartilhado 3 dias antes. Mas desta vez, Hiroshi experimentou o ritual de uma forma completamente nova. Cada movimento do mestre, a forma como segurava a chaleira, como vertia a água sobre as folhas de chá, como girava delicadamente a tigela antes de servir, tudo parecia carregado de uma beleza e significado que transcendiam o simples ato de preparar uma bebida. Era como se cada gesto contivesse o universo inteiro. A iluminação não é um estado especial que deve ser alcançado através de práticas extraordinárias, disse o mestre, entregando a tigela de chá a Hiroshi. É simplesmente o reconhecimento da natureza verdadeira da realidade que sempre esteve presente, mas que foi obscurecida por camadas de pensamentos, conceitos e identificações. Hiroshi segurou a tigela entre as mãos, sentindo o calor penetrar sua pele. O aroma do chá verde enchia suas narinas. Por um momento, ele se perdeu completamente na experiência imediata. Não havia Hiroshi experienciando o chá, apenas a experiência acontecendo por si mesma, sem um experimentador separado. "Mestre", ele disse depois de um longo silêncio, "acho que estou começando a entender, mas ainda me sinto como se estivesse apenas vislumbrando algo, como olhar para a lua refletida na água. Vejo os reflexos, mas não a lua em si." O velho Monzen sorriu com compaixão. "É natural. O despertar raramente é completo de uma só vez. Para a maioria de nós, é um processo gradual, com momentos de clareza seguidos por períodos de obscurecimento. O importante é que agora você conhece a direção. Você teve um vislumbre da verdadeira natureza da realidade. Agora, sua prática não é mais uma busca desesperada por algo que você acredita não ter, mas um retorno paciente àquilo que você já reconheceu." Enquanto bebiam o chá juntos, Hiroshi sentia-se profundamente em paz. Algo fundamental havia mudado em sua perspectiva. A busca ansiosa que o havia impulsionado por 15 anos agora parecia um sonho distante. Ele não havia encontrado a iluminação. Havia simplesmente reconhecido que o que estava procurando nunca esteve separado dele. "E agora, mestre, o que devo fazer?" O velho monge riu suavemente. "Lavar tigelas, podar arbustos, caminhar nas montanhas, exatamente o que você tem feito. Mas agora talvez você possa finalmente começar a realmente fazer essas coisas.
em vez de usá-las como meios para chegar a algum lugar. Na manhã seguinte, Hiroshi acordou antes do amanhecer, como de costume. Mas algo estava diferente. Não havia a habitual sensação de urgência, a necessidade de praticar, de avançar, de alcançar. Em vez disso, havia uma qualidade de calma e clareza que parecia permear tudo. Ele se levantou, lavou o rosto com água fria da bacia e se vestiu lentamente, saboreando cada movimento, cada sensação. Quando saiu de seu pequeno quarto, encontrou o mestre já acordado, sentado na varanda contemplando o jardim ainda escuro, onde os primeiros pássaros começavam a cantar anunciando o dia que estava por vir. Sem palavras, Hiroshi sentou-se ao lado do velho monge. Juntos em silêncio perfeito, eles observaram as estrelas se apagarem gradualmente enquanto o céu a leste começava a clarear. Foi um momento de comunhão tão completa que palavras teriam sido uma intrusão desnecessária. Quando o primeiro raio de sol finalmente rompeu o horizonte, banhando o jardim com luz dourada, o mestre se levantou. "Hora do café da manhã", disse simplesmente. "Você pode ajudar na cozinha hoje." Na cozinha, Hiroshi ajudou a preparar o mingau de arroz que seria servido aos outros monges. Cada movimento, cortar vegetais, mexer o arroz, acender o fogo, parecia carregado de uma presença que ele nunca havia experimentado antes. Não era que as tarefas tivessem se tornado especiais ou místicas. Pelo contrário, era sua absoluta ordinariedade que agora aparecia como extraordinária. "A maior ilusão", disse o mestre enquanto trabalhavam lado a lado, "é acreditar que o sagrado está separado do mundano. Quando lavamos uma tigela com total presença, aquele ato simples contém toda a verdade do universo." Após o café da manhã, quando todos os outros monges haviam saído para suas tarefas diárias, o mestre pediu que Hiroshi o acompanhasse até seu quarto privado, um espaço que poucos no templo tinham permissão para entrar. Era um cômodo surpreendentemente simples. Um tatame, uma pequena mesa baixa, algumas almofadas de meditação e uma estante com alguns livros antigos. Não havia altares elaborados, pinturas sagradas ou objetos rituais que se poderia esperar no aposento de um renomado mestre zen. O velho monge sentou-se em uma almofada e indicou que Hiroshi fizesse o mesmo. De uma pequena caixa de madeira sobre a mesa, ele retirou uma tigela de cerâmica. Era uma peça extraordinária, não pela ostentação, mas pela simplicidade e equilíbrio perfeitos. Suas linhas eram fluidas, sua cor um cinza azulado sutil com nuances que pareciam mudar dependendo da luz. "Esta tigela", disse o mestre, segurando-a com reverência, "tem mais de 400 anos. Foi feita por um mestre oleiro, que dedicou sua vida inteira à perfeição de sua arte. Dizem que ele fez milhares de tigelas antes desta, todas jogadas fora por não atingirem o padrão que ele buscava. Quando finalmente criou esta peça, ele reconheceu nela a expressão perfeita do que havia buscado por toda a vida." O mestre estendeu a tigela para Hiroshi. "Segure-a. Sinta seu peso, sua textura." Hiroshi pegou a tigela com cuidado. Era surpreendentemente leve, quase como se flutuasse entre suas mãos. A superfície era ao mesmo tempo áspera e suave, com pequenas imperfeições que, de alguma forma, contribuíam para sua beleza em vez de diminuí-la. "Esta tigela", continuou o mestre, "foi passada de mestre para discípulo em nossa linhagem por 16 gerações. Meu próprio mestre a entregou a mim quando reconheceu meu despertar, assim como o mestre dele fez antes. É um símbolo do Dharma, o ensinamento que não pode ser transmitido através de palavras, apenas reconhecido diretamente." Hiroshi sentiu o peso da tradição, das 16 gerações de praticantes que haviam segurado aquela mesma tigela antes dele. Era uma responsabilidade enorme. "Mestre, por que está me mostrando isso?" O velho sorriu gentilmente. "Porque chegou o momento de você entender completamente." Com um movimento firme e deliberado, o velho monge pegou a tigela das mãos de Hiroshi e, para completo espanto do discípulo, soltou-a no chão. A preciosa relíquia de 400 anos se estilhaçou em dezenas de pedaços que se espalharam pelo tatame. Hiroshi ficou paralisado, sem conseguir acreditar no que acabara de testemunhar. Como seu mestre poderia destruir algo tão precioso, tão sagrado? Tinha ele enlouquecido?
Era algum tipo de teste cruel? O mestre observava atentamente as reações que passavam pelo rosto de seu discípulo. Choque, confusão, angústia. Então, ele se ajoelhou calmamente e começou a recolher os cacos da tigela quebrada, um por um, com a mesma atenção reverente que havia demonstrado quando a tigela estava inteira. Após um momento de paralisia, Hiroshi juntou-se a ele, ajudando a recolher os fragmentos. Seus dedos tremiam ligeiramente. Mestre, por quê? Ele conseguiu finalmente perguntar, sua voz quase um sussurro. Esta tigela era um tesouro insubstituível, um símbolo sagrado da linhagem. O velho monge continuou recolhendo os cacos como se não tivesse ouvido a pergunta. Quando todos os fragmentos estavam reunidos em uma pequena pilha entre eles, ele finalmente olhou nos olhos de Hiroshi. Diga-me, a verdade contida na tigela foi destruída quando ela se quebrou? A pergunta pegou Hiroshi de surpresa. Ele esperava uma explicação, talvez um pedido de desculpas, não outra pergunta enigmática. Eu não sei o que quer dizer, mestre. O velho sorriu com genuína compaixão. A tigela era preciosa, sim, bela, histórica, significativa, mas ela sempre foi impermanente, como todas as coisas compostas. O apego à sua forma, à sua história, à sua continuidade. Esse é o verdadeiro obstáculo. A verdade que ela simboliza não depende de sua integridade física. Enquanto falava, o mestre pegou um dos fragmentos maiores da tigela quebrada e o segurou contra a luz. A cerâmica brilhou com tons surpreendentes de azul e cinza que não eram visíveis quando a peça estava inteira. Veja, disse ele, quanta beleza escondida. Às vezes, é preciso que algo se quebre para revelar o que estava oculto dentro. Naquele momento, algo se rompeu também dentro de Hiroshi. Não um pensamento, não uma emoção, mas a própria estrutura através da qual ele havia percebido a realidade por toda a sua vida. Como um dique que finalmente cede sob a pressão constante da água, as últimas barreiras entre ele e a realidade direta desmoronaram. Em um instante de clareza cristalina, Hiroshi viu que não havia separação entre ele e o mundo, entre sujeito e objeto, entre o buscador e o que estava sendo buscado. A realidade sempre esteve presente, completa, perfeita em sua totalidade, incluindo a tigela inteira, a tigela quebrada, o mestre, o discípulo, o templo, as montanhas, todo o cosmos. Nada precisava ser adicionado ou removido. Nada precisava ser consertado ou aperfeiçoado. A busca pela iluminação havia sido como procurar água enquanto se estava imerso no oceano. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Hiroshi, seguida por um riso suave que brotou do fundo de seu ser. Não um riso de humor, mas de reconhecimento, de libertação. O mestre observou seu discípulo com um sorriso sereno, reconhecendo o que estava acontecendo. Não eram necessárias palavras para confirmar o despertar de Hiroshi. Era tão evidente quanto o sol que agora brilhava plenamente através da janela, iluminando os fragmentos da tigela quebrada, transformando-os em joias reluzentes espalhadas entre eles. A tigela está quebrada, disse finalmente o mestre, mas nada foi perdido. Sim, respondeu Hiroshi, com uma certeza que vinha não do conhecimento intelectual, mas da experiência direta. Nada foi perdido, porque nada jamais esteve separado. A tigela, os fragmentos, você, eu, tudo é a mesma realidade se expressando em formas diferentes. Eles permaneceram sentados em silêncio por um longo tempo, mestre e discípulo, duas expressões da mesma verdade inefável. Não havia mais nada a ser ensinado, nada a ser aprendido, apenas o momento presente em sua simplicidade radiante, completo e perfeito, exatamente como era. Mais tarde naquele dia, quando o sol já se punha no horizonte, Hiroshi caminhou sozinho até o pico da montanha onde ficava o templo. De lá ele podia ver os vales, florestas, vilas e, ao longe, as luzes da cidade moderna começando a brilhar na penumbra. 15 anos atrás, ele havia abandonado aquele mundo em busca de algo que acreditava só poder ser encontrado no isolamento, na disciplina rigorosa, nas práticas espirituais. Agora ele entendia que o que havia buscado tão desesperadamente nunca esteve escondido ou distante. Estava, e sempre estivera, à vista, na própria textura da experiência cotidiana, na sensação da água entre os dedos enquanto lavava uma tigela,
no som do vento nas árvores, no sabor do chá, na tristeza, na alegria em cada respiração.